A gente vai mergulhar agora num dos documentos mais importantes e influentes da história, mas de um jeito que talvez pouca gente tenha visto. Vamos olhar para a Bíblia não só como um texto religioso, mas como uma obra cheia, mais cheia mesmo, de surpresas e detalhes que a maioria das pessoas nem imagina que estão lá. E só para a gente ter uma noção do tamanho do impacto desse livro, esse é o número estimado de cópias vendidas. Quase 4 bilhões! É, de muito longe, o livro mais vendido de todos os tempos. Nada, absolutamente nada, chega perto. É o best-seller supremo da história. E aqui está a pergunta que vai guiar a nossa conversa, sabe? Será que justamente por ser algo tão comum, tão familiar para tanta gente, a gente acabou deixando de enxergar o que está bem na nossa frente? Então se prepara, porque vamos descobrir umas verdades bem surpreendentes que estavam escondidas o tempo todo. Olha só o nosso roteiro de hoje. É uma jornada por 4 pontos bem fascinantes. Primeiro, a gente vai entender por que a Bíblia é, na verdade, uma biblioteca. Depois, vamos mergulhar de cabeça em algumas leis e contos que são, para dizer o mínimo, bizarros. Em seguida, vamos dar uma espiada nos livros que acabaram ficando de fora. E, para fechar com chave de ouro, vamos descobrir como os seres celestiais são descritos de verdade. A primeira grande surpresa, na verdade, é uma mudança de perspectiva. É um erro bem comum no pensar na Bíblia como um livro só, escrito do começo ao fim. A real é que ela é uma biblioteca complexa, sabe? Uma verdadeira antologia de textos que foram escritos ao longo de séculos e séculos. E a escala disso é simplesmente impressionante. Pensa bem, estamos falando de 66 livros diferentes, escritos por mais ou menos 40 autores. E gente de todo tipo, tá? De reis e profetas a pescadores e até um médico. E tudo isso ao longo de uns 1.500 anos, em 3 idiomas diferentes. É muita coisa. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar essa janela de tempo gigantesca. E olha que interessante isso aqui, tem um tal de período interbíblico, um vácuo de 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso deixa bem claro que não foi um projeto contínuo, sabe? Foi uma coleção que foi se formando ao longo de muitas gerações. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos mergulhar no conteúdo e é aqui que as coisas ficam, digamos, estranhas. Com umas passagens que são, no mínimo, inesperadas e até bem chocantes para um leitor de hoje em dia. Começando com essa lei aqui que é estranhamente específica, né? Não misturar lã e linho numa mesma roupa. Por quê? Bom, existem várias teorias. Talvez fosse para rejeitar costumes de outros povos ou para manter uma pureza simbólica. De qualquer forma, é um baita lembrete de como o mundo antigo funcionava de um jeito bem diferente do nosso. E aqui a intensidade sobe, e muito. Essa é a história do profeta Eliseu. Depois de ser zoado por ser careca por um grupo de jovens, ele amaldiçoa os rapazes. O resultado? 2 ursas saem da mata e atacam brutalmente. É uma história que quebra completamente aquela ideia de que o texto é sempre calmo e sereno. E não para por aí não. A Bíblia tá cheia dessas narrativas super bizarras. Tem uma jumenta que discute com o dono, um exército de elite só de canhotos, a morte bem gráfica de um rei enquanto ele estava, no banheiro, Sansão usando uma queixada de jumento como arma para matar 1000 homens e até um gigante com 24 dedos no total. É uma história mais maluca que a outra. Mas e se essa biblioteca fosse ainda maior? Pois é, existem outros textos escritos na mesma época que não entraram na seleção final. E mesmo assim, o impacto cultural deles foi gigantesco. Esses textos são chamados de apócrifos. Essa palavra vem do grego e quer dizer escondido. Mas isso não significa que eles sejam falsos ou algo assim, tá? Significa que eles não foram considerados canônicos, ou seja, não entraram para a lista oficial definida pelos concílios que montaram a Bíblia que a gente conhece hoje. E a influência desses textos é enorme. Pensa só na imagem clássica do presépio de Natal, com o boi e o jumento ali do lado do menino Jesus. Essa cena não está nos evangelhos oficiais. Ela vem direto de um texto apócrifo, o Evangelho de Pseudo-Mateus, e acabou virando uma tradição super popular. E agora chegamos nos seres celestiais. E aqui a gente vai colocar lado a lado a imagem que a gente tem deles, que muitas vezes vem da arte renascentista, com as descrições super vivas e, falando bem a verdade, aterrorizantes da própria Bíblia. Alguém já parou para pensar nisso? Quase toda vez que um anjo aparece na Bíblia, a primeira frase que ele fala é "não tenha medo". A resposta fica bem óbvia quando a gente lê como eles são descritos de verdade.
Então, pode esquecer aquela imagem do bebê gordinho com asinhas. Os querubins, por exemplo, são descritos no livro de Ezequiel como seres gigantescos, imponentes, com 4 asas e 4 rostos diferentes, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Eles são os guardiões do trono de Deus. E se isso já não foi estranho o suficiente, se prepara para conhecer os Ofanins. Eles nem forma humana têm. São descritos como rodas dentro de rodas, feitas de ouro, todas cobertas de olhos por todos os lados e que se movem num movimento constante, quase hipnótico. Com certeza não é o tipo de coisa que se espera encontrar. O ponto central é que as surpresas estão em todo lugar, até naquilo que não é dito. O livro de Esther, por exemplo, é basicamente um suspense político sobre a salvação do povo judeu. E a palavra Deus não aparece nenhuma vez sequer. Nenhuma. Mesmo assim, a história é toda construída para sugerir que existe uma mão divina agindo ali, nos bastidores. Isso tudo nos leva à reflexão final. Se essas são só algumas das surpresas que a gente encontra dando uma arranhadinha na superfície, o que mais será que essa biblioteca tão antiga e complexa ainda guarda? Fica aí a pergunta para quem se dispõe a explorar com um olhar mais curioso e atento.